Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós vamos hoje abordar aqui os estudos culturais ingleses. A quarta unidade, que é a mais densa que nós estamos trabalhando, é também uma das mais importantes do nosso curso, ela vai tratar dos estudos de comunicação no contexto europeu. Então nós já falamos da comunicação na Alemanha, né, que pega aí a teoria crítica, a escola de Frankfurt. Nós trabalhamos com os estudos de comunicação na França, que pega principalmente aí o pensamento do Edgar Morin acerca da cultura de massas. E agora nós vamos tratar do último, digamos assim, da última etapa da discussão sobre os estudos de comunicação na Europa, que são os estudos culturais ingleses. De onde nascem, então, os estudos culturais ingleses? Eles surgem a partir da criação de um centro contemporâneo de estudos culturais que foi criado em 1964 numa cidade inglesa, na cidade de Birmingham. E a natureza que vai ser fundamental para o trabalho dos estudos culturais são principalmente as relações entre cultura e sociedade, entre comunicação e sociedade. A discussão deles, o foco do trabalho deles, embora eles sejam tomados como um campo importante na comunicação social, é principalmente em torno das relações culturais. E, evidentemente, as relações culturais elas sofrem uma modificação muito grande a partir do século XX. É impossível você falar na cultura do século XX sem falar na indústria cultural, na produção comunicacional, nas formas de veiculação dessa cultura, nas formas de assimilação dessa cultura, no padrão dessa cultura. Então eles estavam muito atentos a esse debate da cultura aí no século XX. E há então um primeiro, digamos assim, incentivo para que esse movimento que vai se constituir numa escola de estudos de comunicação e cultura, é principalmente o pensamento em torno da cultura. Como vocês se lembram lá, o Edgar Morin ele criticava tanto o pensamento acerca da cultura que era desenvolvido na intelectualidade, no pensamento da intelectualidade à esquerda e à direita. No pensamento da direita se tinha aquilo que ele chama de uma visão muito, digamos assim, preconceituosa da cultura de massas, localizando ela como uma diversão de lotas. Um dos expoentes do pensamento à direita, né, da intelectualidade à direita do pensamento intelectual que combatia essa cultura de massas, era exatamente dois grandes autores ingleses, um chamado Thomas Carlyle, que nasceu em 1881 e morreu em 1981 e morreu em 1891 e morreu em 1975. E o outro era o Matthew Arnold, que nasceu em 1822 e morreu em 1888. Esses autores, eles faziam parte de uma tradição de pensamento cultural inglês que tiveram vários adeptos, inclusive seguidores que seguiram que levaram à frente essa tradição no século XX. Eles tinham uma ideia de que a cultura e a arte, ela tinham um poder, as grandes obras literárias, sobretudo, tinham um grande poder de humanização das pessoas, né? E, obviamente, como esse trabalho deles, né, desde o final do século XIX já trabalhava muito essa valorização da cultura erudita, das grandes obras literárias, né, da alta literatura, eles vão fazendo pavimentando todo um caminho que será seguido por outros autores que vão continuar defendendo essa concepção mais elitista da cultura como uma forma especial
e única de humanização das pessoas, mas não seria qualquer cultura, seria essa cultura mais clássica, mais erudita, essa que se diferenciaria muito daquilo que veio a ser a cultura de massas do século XX. Então, dada a importância desses autores, um outro autor importante chamado Raymond Lewis, não Williams, o Lewis é uma figura também que será um continuador desse pensamento do Arnold, e só que ele já é um cara praticamente do século XX, né? Que ele vai viver aí até os anos 70 do século passado, né? E ele vai propor o seguinte, ele vai dizer que os meios de comunicação de massa que ele observava ali no século XX eram formas, sobretudo, de degradação cultural, daquilo que ele entendia por cultura, considerando exatamente a alta cultura como essa referência do seu pensamento intelectual, principalmente a alta literatura. E aí ele vai até criar uma revista importante no contexto inglês, que é a revista Escrutínio, e ela vai fazer uma verdadeira cruzada intelectual, tanto contra a cultura de massa, contra a publicidade, contra a mídia de uma maneira geral. E o objetivo dessa revista, que faria esse debate intelectual, esse debate acadêmico sobre a cultura de massas, era deter a degenerescência da cultura pela convivência que ela tinha com a cultura de massas e com essas formas que ele entendia que eram formas degradadas de cultura, né? Então, esse pensamento do Lewis, ele era um pensamento, digamos assim, dominante no âmbito da literatura e da crítica cultural, digamos assim, mais qualificada na Inglaterra. Entretanto, havia um grupo de intelectuais que vão se reunir no Centro Contemporâneo de Estudos Culturais, né? Como eu disse para vocês, nos anos 60, e vão fundar aquilo que a gente chamou de a escola, né? Ou esse centro que vai ser organizado em 1964, ele vai surgir no contexto em que esse debate predominava com essa visão muito conservadora e elitista de cultura. E esses intelectuais que vão ser os fundadores dos estudos culturais, eles vão se insurgir contra essa noção elitista e conservadora de cultura. Eles tinham uma formação, digamos assim, à esquerda do pensamento político, intelectual, mas assim como Edgar Morin, eles também eram críticos de concepções, digamos assim, mais cristalizadas nesse pensamento da esquerda, inclusive como eram algumas concepções vinculadas à noção da teoria crítica e acerca da indústria cultural. E aí existem, digamos assim, a formação dos estudos culturais, ela vai se dar em torno de 3 grandes eixos, que são também 3 grandes obras, e elas refletem o trabalho de 3 grandes autores, né? O primeiro deles seria uma obra do Richard Hogarth, que foi produzida em 1957, que era As Utilizações da Cultura, o nome da obra, As Utilizações da Cultura. Esse movimento, essa obra dele, ela é considerada uma das obras, juntamente com um outro autor, que é o Raymond Williams, e um terceiro autor, que é o Edward Thompson, são consideradas as 3 obras fundamentais dos estudos culturais. Nas utilizações da cultura, o Hogarth ia pensar mais ou menos como que os trabalhadores absorviam os sentidos da literatura que eles consumiam, né? Como que isso era significado no universo cultural deles.
Uma outra figura importante é o Raymond Williams, que vai publicar em 1958 um livro chamado Cultura e Sociedade, né? No Cultura e Sociedade, o Williams também vai mostrar que a cultura é algo comum, partilhado entre as pessoas, né? E obviamente que as culturas têm sempre, digamos assim, uma existência relacional, ou seja, elas se interconectam e se influenciam também. E uma terceira obra importante, que seria o terceiro eixo da formação dos estudos culturais, seria um livro do Edward Thompson, que era um historiador inglês, publicado em 1963, portanto, nenhuma obra tem em relação a outra, assim, mais de 10 anos de diferença, são obras praticamente coetâneas, né, no sentido de elas vieram praticamente no mesmo tempo, uma em 57, outra em 58 e outra em 63. E nela, o Thompson vai fazer uma grande análise sobre como a cultura dos trabalhadores, né? O livro dele é uma intenção de mostrar o seguinte: olha, a história ela só é narrada por aqueles que venceram. Então, o movimento dele era fazer uma historiografia, não sob o ponto de vista dos vencedores, mas sob o ponto de vista daqueles que tinham uma posição subalterna na sociedade. Então, ele vai trabalhar lá com esse livro, então, que vai falar de todas as realizações e de como que a cultura dos trabalhadores na Inglaterra, da classe operária inglesa, foi fundamental para que ela se constituísse e afirmasse a sua identidade enquanto classe. A importância desses autores, pessoal, é porque eles são frutos de uma política da Inglaterra chamada de Estado de Bem-Estar Social. Tanto Richard Roger quanto Raymond Williams, quanto Edward Thompson, todos três autores, todos três intelectuais, eram oriundos das classes populares inglesas. Então, eles ascenderam à universidade e também, ao se formar intelectualmente, eles tentaram e passaram a fazer ou a trabalhar de modo que, vamos dizer, os produtos intelectuais que eles gerariam teriam também compromissos com a origem e com a compreensão e com a história, a partir de um ponto de vista de classe social, a partir de um ponto de vista de um lugar social diferente do que era a produção legitimada, seja na cultura, na literatura, nas artes, dentro da Inglaterra. Bom, dito isso, então, falado da origem desses, vamos dizer, desses fundadores dos estudos culturais, né? Vamos só passar aqui mais ou menos, recapitulando então o que a obra de cada um deles pretendia. O Roger trabalhou exatamente com a história de vida da classe trabalhadora, mostrando como que ela, ao interpretar, por exemplo, a literatura, essa interpretação era muito conjugada com a sua experiência, com a experiência dessas pessoas em relação à vida social delas, às questões que elas viviam. E então ele nos mostra que os trabalhadores tinham um universo cultural próprio também, constituído a partir da própria experiência deles. O Williams, que vai pensar também as relações entre cultura e sociedade, ele vai fazer um grande estudo sobre o que foi a etimologia da palavra cultura, o que ela significou em vários momentos, como que ela foi pensada, assimilada, a serviço de quem que essas noções sobre cultura foram difundidas. E ele vai propor, então, uma forma de pensar a cultura e valorizar a cultura também dos grupos e das classes subalternas, né? E o movimento do Edward Thompson, na sua obra, que vai ter 3 volumes, né, que é a formação da classe operária inglesa, ele também não vai fazer diferente. Ele vai mostrar que a cultura não seria
apenas o reflexo da vida econômica da sociedade. A questão econômica, ela também tem uma interpenetração na questão cultural, assim como a questão social, de classe, mas a cultura seria sobretudo, né, ela seria sobretudo vista dentro de uma dinâmica de interseção entre a vida e a atividade dos sujeitos, a economia e a sociedade. E, obviamente, né, os valores que iam orientar e o conhecimento que ia orientar essas práticas, né? Bom, então esses autores vão dar início àquilo que a gente vai chamar de estudos culturais ingleses. O Centro Contemporâneo de Estudos Culturais, né, ele estava inicialmente dentro do Departamento de Literatura. E depois, em 1964 até 1969, ele esteve sob a direção do Richard Roger. A partir do ano de 1969, ele passa a direção de um outro autor que é muito importante, que nós vamos discutir vários textos dele, são discutidos no âmbito da comunicação, que é o Stuart Hall, um jamaicano que depois é radicado, né, na Inglaterra e tem um trabalho importante aí na questão dos estudos culturais. Quais são, então, as bases teóricas que organizam o pensamento dos estudos culturais? Como eu disse para vocês, eles se surgem principalmente contra uma visão elitista de cultura que predominava no debate acadêmico e intelectual inglês, que era uma visão, digamos assim, altamente conservadora e que não tinha uma relação assim de observação ou de consideração pela cultura e pelas práticas oriundas do meio popular. Isso não era muito considerado cultura. A preocupação deles era uma preocupação muito elitista, como eu disse com vocês, e ela se situava num outro campo. Por um outro lado, ao criticar essa concepção, eles também não aderiam àquela noção daquilo que as autoras Vera e Paula, né, a Vera França e Paula Simões, vão chamar de um marxismo vulgar, né? O que é essa noção? Porque eles também tinham uma perspectiva marxista, porque o Edward Thompson tinha uma formação marxista, o Raymond Williams tinha uma formação marxista, então eles também eram de uma concepção marxista. Entretanto, eles divergiam de uma concepção marxista, que as autoras vão chamar de uma concepção ortodoxa, de que a cultura, ou aliás, de uma concepção vulgar, que a cultura era reflexo da vida econômica. Não, eles entendiam que essa ideia de cultura também tinha que ser reformulada. Não podia ser aquela ideia conservadora de que a cultura é só aquilo que representa a cultura erudita, a alta literatura, mas também não era aquela noção de que a cultura era um mero reflexo das atividades econômicas. Não. Eles entendiam que a cultura tinha um caráter integrado à vida, à produção, à vida social, e eles tinham também uma forma de inserir nesse debate que politizava o conceito de cultura, né? Então, os estudos culturais, eles podem, muita gente os define como uma vertente também do pensamento marxista, porém, diferenciando de algumas tendências marxistas, mas, sobretudo, confrontando com o pensamento à direita do espectro intelectual, né? Que concebia essa noção de cultura dentro de uma perspectiva, digamos assim, elitista e conservadora.
Então eles têm uma referência muito importante, que é num outro autor marxista chamado Antônio Gramsci. O Gramsci era um italiano que inclusive morreu na prisão, escreveu vários dos seus textos e das suas ideias na prisão. Ele foi perseguido pelo regime fascista na Itália, pelo Mussolini, né? E ele é um cara que vai ser uma referência para esse pensamento dos estudos culturais. E uma das coisas chaves desse pensamento dele é o conceito que ele trabalha de hegemonia, né? Ele entende que a hegemonia ela era uma forma que possibilitava a organização da sociedade, né? Porque quando se tem um poder numa sociedade, esse poder não é exercido apenas pelos mecanismos de coerção, mas também há, digamos, formas filosóficas, científicas, morais, de costumes e até o senso comum que, de uma certa forma, contribuem para uma certa direção única, uma direção consensual ou uma direção que tenha mais aceitabilidade na vida social. Ou seja, e as formas culturais representam essas formas hegemônicas, na medida em que elas na medida em que um pensamento cultural se impõe, você tem o predomínio de uma determinada hegemonia de forças em relação a outras subculturas que não têm o mesmo poder de se afirmar na vida social, né? Ou seja, você pode ter uma cultura altamente patriarcal e machista predominando numa sociedade, mas isso não quer dizer que ela vai aniquilar outras formas culturais. Você pode ter subculturas que vão estar ali sobrevivendo e resistindo àquela imposição de uma forma não hegemônica, porque a maioria das pessoas não pensa daquela forma, mas de uma forma em que ela coloca as culturas sempre em tensão na luta pela hegemonia. Ou seja, a cultura também seria uma forma de tentar impor. Ao impor uma cultura, você também impõe uma forma de dominação, uma forma de pensar e uma forma de ser que vai ser mais considerada mais aceitável, mais correta do ponto de vista da coletividade do que outras, né? E quando essas formas se degladiam entre si para se afirmar, você tem então um conflito cultural que vai ser expresso por eles como uma luta entre a hegemonia cultural e a contra-hegemonia. Então, eles, ao serem aí, digamos assim, adeptos, seguidores desse pensamento do Antônio Gramsci, eles vão também defender um debate e essas posições sobre cultura e sobre a linha de trabalho dos estudos culturais, organizando esse debate também numa revista acadêmica chamada New Left, que significaria aí a nova esquerda, né? Como é que constrói um novo pensamento social, progressista, sem aquilo que eles divergiam daquela esquerda tradicional que tinha prevalecido até então. Então a cultura para eles, ela deveria ser pensada como formas de conexões internas e externas, né? Ou seja, uma cultura também, ela não existe só para si, ela existe em relação a outras culturas e a outras formas de ser, inclusive se diferenciando delas, né? Ela não seria subordinada à dimensão econômica da vida social, mas ela seria integrada a ela, né? Ela também não seria um mero reflexo dessa relação, mas a cultura também forjaria e contribuiria para a edificação, digamos assim, daquela realidade econômica e social também.
E aí eles vão dar várias contribuições nesse pensamento deles. Eles vão fazer uma grande discussão em torno da importância da linguagem, da produção simbólica da cultura, da multiplicidade, do predomínio de uma determinada cultura não significar necessariamente a aniquilação de outras, ou seja, embora haja uma hegemonia, essa hegemonia é construída numa pluralidade, numa heterogeneidade, né? E numa multiplicidade de significações, né? Ou seja, os sujeitos, então, de uma maneira geral, não poderiam ser vistos como massas amorfas, né? E absolutamente moldáveis numa, digamos assim, num chamado uníssono nos meios de comunicação. Haveria também de se reconhecer a partir desse processo um certo papel ativo do sujeito na recepção das formas simbólicas produzidas pela indústria cultural. Então, alguns estudos serão feitos e vão marcar diferentes fases dos estudos culturais, né? Numa primeira fase, os estudos culturais vão estar preocupados em explorar não só a análise, digamos, de que há uma intencionalidade de poder nas formas culturais midiáticas, mas eles vão explorar fundamentalmente a resistência, a revolta contra as formas culturais dominantes, né? Até porque o trabalho dos três autores que nós mencionamos anteriormente aqui, todos os três iam nessa mesma linha, né? Eram trabalhos que buscavam revelar novos conceitos, novas visões de mundo a partir de pontos de vista de classes diferentes que estão narrando essa história, né? Num segundo momento, eles vão trabalhar principalmente tentando compreender como as pessoas comuns elaboram os seus sentidos prioritários, como que elas assimilam esses valores, né, que são os valores correntes do dia a dia. E num terceiro momento, eles vão se preocupar principalmente com a temática da ideologia e do poder, né? E aí é importante dar um crédito a Stuart Hall, porque é ele que busca dar essa orientação, né? E principalmente a análise, o papel da ideologia, ele é muito buscado como uma referência na análise que ele vai fazer dos textos midiáticos. Então, seria aí, vamos dizer, um terceiro momento da preocupação dos estudos culturais, era aí em torno aí dessa noção das relações de poder e comunicação. Então, obviamente que essa questão de ressaltar as relações de opressão, elas estavam presentes nesse estudo, mas é evidente que eles também estavam, né, até pela posição, pelo programa político dos estudos culturais, eles estavam também interessados em ver como que seriam os momentos de resistência dos dominados e quando esses momentos poderiam ser detectados, pinçados e aflorados nessa relação aí com os meios de comunicação. Eles vão mostrar então que a cultura, ela poderia, ao mesmo tempo que ela oferecia elementos, instrumentos para que as forças de dominação agissem, ela também oferecia elementos para que as forças de resistência e de contra-hegemonia e de contra-poder também se manifestassem. Então eles vão estar atentos não só à dimensão histórica e política da cultura, mas também ao contexto histórico e social na qual elas vão ser operadas, né? Eles vão mostrar o tempo todo como até os programas televisivos eles precisam de ser produzidos em diálogo com as questões que estão presentes na vida social, ou seja, há um elemento ali que é detectado, que é capturado e que possibilita uma forma de agregação
que coloca interesses aparentemente controversos, como a dominação, o controle, a dominação e a resistência, num lugar só. E os indivíduos vão responder àquela produção, né, numa relação de consumo, numa relação de integração entre uma cultura que necessariamente que poderia ser a cultura de resistência e aquela que entende ou pretende ou propõe uma forma de dominação. Então, nesse sentido, o que a gente vai perceber? Ao dar um valor muito grande para o que as pessoas pensavam e refletiam nos meios de comunicação na esfera da recepção, alguns críticos dos estudos culturais vão acusar essa perspectiva de despolitizar essa relação, uma vez que aquilo que o sujeito apenas diz que ele está percebendo dos meios de comunicação, nem sempre detecta o modo ideológico como esse sujeito foi apreendido naquela fala ou naquela apreciação sobre o produto. Então, nós vamos ter aí esse trabalho dos ingleses tendo uma grande força dentro da Inglaterra e se expandindo para fora dela. Nos anos 90, ocorre aquilo que nós vamos chamar de a internacionalização dos estudos culturais. Eles vão ter uma grande influência intelectual e política em diferentes países do mundo. E no Brasil e na América Latina, a influência dos estudos culturais será muito grande, né? Ou seja, de todos esses pensamentos, de todas essas escolas que nós estudamos, digamos assim, uma das que mais influenciou o pensamento comunicacional contemporâneo foram os estudos culturais ingleses, né? E muitos desses trabalhos foram utilizados tanto no Brasil como na América Latina, para que estudos de recepção, estudos de análise de textos midiáticos, estudos sobre formas de comunicação, cultura e formações identitárias fossem realizados tanto no Brasil quanto na América Latina, né? Então, dada a importância dos estudos culturais no nosso contexto, inclusive, mais esse pensamento comunicacional europeu, a gente está dando uma prioridade maior desses temas na discussão aqui com vocês. Para a nossa aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. E na próxima a gente vai concluir então com a segunda parte dos estudos culturais ingleses, apontando aí para o questionamento fundamental que o Stuart Hall vai fazer acerca das pesquisas tradicionais no campo da comunicação. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar na nossa próxima videoaula. Um abraço para vocês. Até mais.